Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Glória a Deus. Pode sentar, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos diante de uma palavra muito poderosa. A primeira vez que aparece aqui o profeta Elias, um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, mais conhecidos da palavra do Senhor, mais usados pelo Deus Todo-Poderoso, Elias de Tisbe. Aleluia. E ele aparece lançando uma profecia. E ele fala para Acabe. Acabe era o rei de Israel. Ele lança uma profecia dizendo: não haverá chuva nos anos seguintes, senão mediante a minha palavra. Amém? Por que ele lança essa profecia? Vamos entender o texto. Esse momento de Israel, quando Acabe era o rei, Jezabel era sua esposa. Era um dos momentos mais tristes da história de Israel. Era um dos momentos mais tenebrosos da história de Israel. Era um dos momentos mais, onde Acabe, ele se casa com essa mulher chamada Jezabel. Ele pega essa mulher e se casa com ela. E a palavra nos ensina, nos mostra que ela adorava a Baal. Adorava um Deus chamado Deus com D minúscula, porque Deus só existe um. Amém? O Deus Todo-Poderoso. E Jezabel adorava esse Deus. E reverenciava ele. E ela começa a trazer para Israel esses costumes de adorar esse Deus. E ela começa a perseguir os profetas de Deus e a matar. A Bíblia diz que ela manda matar os profetas, os sacerdotes. E ela começa a sacrificar, levantar altares para Baal. E esse Deus, eles achavam que ele era o Deus da chuva, o Deus que mandava chuva. Por isso que Elias aparece e ele fala: não haverá chuva. Estão entendendo, irmãos? Porque eles adoravam a Baal e eles achavam que Baal era o Deus da chuva. Então veio Elias e falou: só tem um Deus. Nós devemos adorar somente a um Deus. Se vocês estão adorando esse aí, não vai haver chuva. Aleluia. Senão somente pela minha palavra. Aleluia. Eles achavam que Baal também era o Deus da fertilidade. E eles ofereciam cultos imundos para esse Deus. Imundos. Maldade, se cortava. Coisas terríveis. Israel estava vivendo um dos momentos mais tristes da sua história. Porque Acabe, que era descendente do rei Davi, foi e se casou com essa mulher. E Deus não queria. Deus, ele sempre nos ensinou através da sua palavra. Ele sempre nos ensina, ele ensinou para o povo: não quero que vocês se misturem com outros povos, porque vocês vão se contaminar com outros deuses. E Deus não queria. Mas Acabe, que cresceu, aprendeu sobre a palavra, era o rei, era um príncipe, cresceu ouvindo as histórias do seu povo, os mandamentos, os ensinos. Ele foi e desobedeceu, e por isso trouxe a maldade para o povo de Deus. E Elias, ele se levantou. Aleluia. Irmãos, como que está a nossa sociedade hoje? Como que está a maldade? Como que está, o mal tem se manifestado? Como que o mal tem feito? Como que está a sociedade? Tudo aquilo que nós aprendemos na palavra, tudo aquilo que nós
aprendemos, né, Jesus ensinando a fazer o bem, a amar o próximo. Tudo que Deus ele fez, como é que está o mundo? Guerras, rumores de guerras, peste, fomes, o homem cada dia, né, mal. Um dia desse, um amigo meu do trabalho, ele me chamou e contou que ele foi lá na Calcaia. Foi lá na Calcaia fazer uma entrega, chegou lá, eles estavam batendo num jovem. Batendo. Juntaram lá, né? Lá no meio dos traficantes lá, das pessoas que ficam lá na chamada biqueira lá, juntaram e começaram a bater no jovem, bater. Até desmaiar, até... Olha como é que está o mundo, Deus. O que tem se ensinado na escola? O que as crianças nós têm aprendido na escola? Lembre-se, nós temos acompanhado nossos filhos, nós temos acompanhado o que eles têm aprendido, o que o mundo está ensinando, a perversidade, tudo aquilo que Deus ele ensinou, o mundo tem se virado contra. Assim como estava nos dias de Elias, o mal estava dominando, o mal tem tentado dominar, tem tentado avançar. Ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? O pai e a mãe não podem mais influenciar a criança. Tem que deixar a criança escolher o que ela quer ser. É isso que prega a ideologia de gênero. A criança cresce, se o menino quiser brincar de boneca, vestir roupa de menino, tem que deixar. É isso que ensina. E nós vamos ficar quietos, não? Não, a palavra do Senhor ela diz: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar. Glória a Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. A palavra diz assim, ó: não afasta do seu filho a vara. Corrige. A palavra de Deus ensina. E o que a sociedade ensina? Não pode. Não pode. E nós estamos de braços cruzados. Estão tentando aprovar, todos os anos aí, lei tentando aprovar o aborto. O que é isso, irmãos? Eles querem uma licença para poder matar. E nós não podemos aceitar. Não podemos concordar. Foi isso que Elias ele fez. Acabe começou a adorar Baal. O povo de Israel começou a se dobrar diante de Baal. Um poste ídolo lá era um ídolo de madeira. E Elias ele veio e ele falou: eu não aceito isso. Nós não podemos aceitar, irmão. Nós temos que lutar. Nós temos que brigar. Nós temos que fazer frente. Nós não aceitamos as leis de Satanás. Nós não aceitamos. Nós aceitamos o que a palavra do Senhor ela nos diz, o que a palavra do Senhor ela nos ensina. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então vem Elias e ele fala: esse aí é o seu Deus? E o povo é? Então não vai chover. Corajoso, ele não está se levantando contra qualquer um, ele não está se levantando contra qualquer pessoa, ele está se levantando contra o rei de Israel, ele está se levantando contra Jezabel, a rainha, e ele está dizendo: eu não aceito, esse aí não é Deus. Aleluia. Glória. E depois que ele fez isso, a palavra do Senhor diz que Deus o guardou. Glória a Deus. Irmão, se você estiver fazendo aquilo que é correto, se você está fazendo aquilo que a palavra do Senhor está ensinando, fique tranquilo, porque Deus vai te guardar, e Deus vai te proteger, Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Nós não podemos concordar com coisas erradas. Nós não podemos cruzar os braços
Nós não podemos ficar omissos. Nós temos que nos levantar. Aleluia. Amém? Nos levantar. Não chegou na minha casa. Não está tocando em mim. Não, está tocando sim. Está tocando na nossa família, nos filhos, nos vizinhos, na cidade. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que nos levantar e anunciar o reino de Deus. E anunciar aquilo que é certo. E pregar aquilo que é certo. Aquilo que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Glória. Amém? Aleluia. Então, Elias ficou guardado no Senhor. Depois de 3 anos, ele falou que ia chover. E não choveu. Depois de 3 anos, Acabe estava procurando ele. Mas Deus guardou ele. Aleluia. E não encontrou. Depois de 3 anos ele volta. Aleluia. E ele vem se encontrar com o rei novamente. Aleluia. E ele lança uma palavra, ele fala assim, junta o povo no Monte Carmelo. Junta o povo. Tragam os profetas de Acera. 450 profetas de Baal. E eles vieram. E lá nós vamos ver quem é Deus. E lá nós vamos ver, aleluia, quem é Deus. E o povo se ajuntou no Monte Carmelo. E veio os profetas de Baal. E Elias, o profeta de Deus, ele olha para o povo e fala assim, vocês vão sacrificar o seu Deus Baal. Vocês vão sacrificar e vão clamar. Aquele que se manifestar, esse é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Então eles começaram a se sacrificar. A Bíblia diz que desde manhã cedo eles começaram a se cortar, a batucar, a chamar a Baal. Quando chega no meio-dia, Elias ele vem e fala assim, talvez ele esteja dormindo, chama mais alto. E o povo se cortando e clamando e nada. Aleluia. Então Elias ele preparou o altar. Ele preparou o altar para Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o mundo não acredita nessas palavras. O mundo não acredita. Mas a palavra ela já nos ensina que o mundo não acreditaria. Mas a palavra está aqui para provar. Isso aqui, irmão, não é um livro de conto de fadas. Isso aqui não é um livro de personagens. É por isso, sabe por que está aqui a genealogia de Jesus? Jesus foi filho de José e foi contando a genealogia até chegar em Davi. Sabe por que está a genealogia aqui? Para ninguém dizer, ele não existiu, não tem descendência. Não, a genealogia dele está aqui para que o mundo saiba que ele foi um homem assim como eu e você. Aleluia. Davi, ele foi um rei e já acharam lá uma moeda do tempo do rei Davi. Está no museu lá na Inglaterra, em Londres. A moeda de ouro do tempo de Davi, para provar que esses homens, eles existiram. Já acharam, descobriram lá a existência de Caifás, o sumo sacerdote do tempo de Jesus. Também descobriram que Caifás viveu. Aleluia, e Deus tem permitido, sabe por quê? Para que o povo entenda, isso aqui não é um conto de fada, isso aqui não é um livro de romance, Aleluia. Isso aqui não é uma história qualquer, isso aqui é a verdade, é a verdade, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, que se manifestou no Monte Carmelo, quando Elias chamou Deus. Aleluia, e Deus, a Bíblia diz que Ele mandou fogo do céu e queimou, aleluia, o incenso, queimou o sacrifício, queimou ali a oferenda que foi feita para Ele. Aleluia, e todo o povo teve que reconhecer, só há um Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o nosso Deus, irmão. Não há outro. Jesus, que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque não há outro jeito, não tem outra maneira, não tem outra forma. Nós batemos em tantas portas, procuramos tantas soluções,
Mas Jesus dizendo, eu sou a solução. Aleluia, Senhor. Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, Aleluia. e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não adianta, irmão, que os prazeres desse mundo não vão solucionar, que as alegrias desse mundo são passageiras, dura uma noite, dura alguns dias, mas se acabam. Aí vem a dor, vem a tristeza, vem a angústia, vem a depressão. Aleluia. Mas Jesus, ele traz uma alegria verdadeira, uma paz que excede todo entendimento. Aleluia. Não dá para entender, mas é uma alegria, é uma paz. Você, como o salmista diz, eu deitei em paz, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia.